Jó capítulo 1, versículo 5. Esse vai ser o texto de hoje. E eu queria, antes de tudo, falar para vocês que, embora hoje não seja Dia dos Pais, a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade da paternidade. Tá? E o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 5, vai falar sobre uma prática que Jó tinha e que é um gancho para a gente tirar alguns aprendizados sobre a responsabilidade da paternidade. E a passagem diz assim: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Está se referindo aos filhos. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, para aquele período, essa era a prática constante de Jó. Quando a gente traz para a nossa realidade atual, quando o homem, ele se torna pai, ele assume várias responsabilidades, várias preocupações. E no que diz respeito às necessidades, do mundo, a gente vê que essas preocupações elas vão desde o momento da gestação mesmo. Preocupações com a saúde do bebê, preocupações com o desenvolvimento da criança, da gestação. Depois que o bebê nasce, o pai ele vai ter que assumir a responsabilidade de arcar financeiramente com aquilo que a criança necessita. Ele vai ter que suprir não só a sua esposa e a si mesmo, mas mais uma vida que foi gerada ali. Aquela família que está sendo construída. E ao suprir as necessidades do filho, ele vai levar ao médico, ele vai ter o cuidado com a saúde, com o desenvolvimento, com o crescimento daquela criança. Ao longo dos anos, a criança ela vai crescer, ela vai chegar ao tempo de necessitar ir para a escola, então aquele pai, pai responsável, o pai que se preocupa, junto com a mãe, em cooperação, eles vão se preocupar com a questão do ensino, da educação dos seus filhos, com procurar a melhor escola, seja ela pública ou particular, a melhor forma onde o seu filho pode aprender de acordo com as condições. Ele vai suprir ele com o ensino para que aquela criança ela amadureça, se torne um cidadão de bem, que ela aprenda princípios. E conforme a criança ela vai se tornando adolescente, o pai ele assume mais uma responsabilidade de ser aquela figura masculina que traz para o filho uma perspectiva de futuro. Olha, eu quero me espelhar naquele modelo de pai. Um pai responsável, um pai que cuida da mãe, que cuida da família. Então ele vai ajudar aquela criança, aquele pré-adolescente ou aquele adolescente a ter responsabilidades, a assumir responsabilidades, a conseguir ter uma visão do que ele quer ser profissionalmente, ter uma visão do que ele vai estudar, do que é que ele almeja, se ele vai fazer alguma faculdade, se ele vai ser um empreendedor. O pai ele vai dar aquele norte, vai dar aquela instrução, vai dar aquela orientação, deixando o filho sempre tomar as próprias decisões, mas sempre balizando a lei para que ele possa ser um homem de respeito, um homem de honra, um homem responsável. Mais à frente, até já chegando na vida adulta, aquele pai ele pode orientar o filho no que diz respeito às suas escolhas, a seus relacionamentos, a esposa que ele precisa ter na vida, caso a filha seja mulher, ao marido que a filha precisa ter na vida. Ele vai ser aquele modelo e aquele perfil exemplar. E essas são, muitas vezes, as preocupações, inquietações e responsabilidades que um pai secular ele precisa ter para ser um pai ideal, para ser um pai exemplar, um modelo, Só que, infelizmente, irmãos, a gente precisa chegar à conclusão de que isso
não é o suficiente. Não é. Um pai exemplar apenas para os padrões sociais desse mundo não é o suficiente. Porque aqueles que são cristãos, eles têm uma perspectiva que vai além dessas responsabilidades. Eu não quero dizer que nada do que eu falei aqui seja jogado, descartado, né? E que a gente pense só no espiritual. Não. Tudo isso faz parte da responsabilidade do pai, mas a prioridade maior na vida de um pai e de uma mãe é almejar a salvação de seus filhos. É almejar a vida espiritual, o alcance do reino de Deus pelos seus filhos, né? Maior do que qualquer conquista profissional, do que qualquer conquista pessoal, do que qualquer filho que seja bem-sucedido em seu lar, em seu casamento. Um pai e uma mãe cristã, eles têm a visão de que querem ter a salvação também dos seus filhos. E quando a gente lê Jó, a gente vê essa preocupação em Jó. A gente vê esse cuidado com Jó. Então, para os cristãos, as preocupações triviais, as preocupações da vida, né, elas vão fazer parte, sim, porque é responsabilidade, sim, dos pais, mas também a responsabilidade espiritual de transmitir a palavra e o evangelho de Jesus, ela é essencial, ela é importantíssima e ela não pode ser descartada. Nessa vida aqui nós vivemos uma espécie de vestibular, né? A gente se prepara o tempo todo para o porvir. Por mais que a gente tenha nossas responsabilidades, né, nesse mundo, né, a gente está sempre com a perspectiva, o cristão ele precisa estar sempre com a perspectiva no porvir, na eternidade, né? E isso deve balizar, né, nossas ações, o nosso entendimento. E principalmente quando se tratam da responsabilidade de gerar uma família, de gerar filhos. A vida dos nossos filhos está em nossas mãos. Não só na parte da infância, da adolescência, mas até na fase adulta. E eu gostaria de convidá-los a ler uma passagem lá em Deuteronômio, porque se nós acreditamos em Deus, na Bíblia e na palavra vivificante que ela traz para nós, né, precisamos aprender a praticá-la. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 1 ao 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 1 ao 9. Diz respeito ao grande mandamento de Deus para o povo israelita. Diz assim: esta é a lei. Capítulo 6, do 1 ao 9. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar.
amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então aqui a gente vê a ordenança para o povo de Israel entrar na terra prometida, né? Vocês acham quanto mais tem responsabilidade, né, um pai diante da perspectiva eterna, né? Se Deus exigiu isso aqui para entrar na terra prometida, quanto mais um pai ele precisa fazer e ter o conhecimento pleno na palavra para instruir a sua família nos caminhos do Senhor. Precisamos refletir sobre isso e essa passagem ela nos ensina justamente isso. Olha, converse com seu filho quando estiver em casa, quando estiver caminhando pelo caminho, fale, né, os preceitos do Senhor, né? Ao se deitar, ao se levantar, constância em ensinar os preceitos do Senhor na vida de nossos filhos. Precisamos ter esta constância e precisamos, antes de tudo, ter o conhecimento. Como posso transmitir para o meu filho a palavra genuína de Cristo, a palavra de Deus, se eu não tenho conhecimento? Eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que me dedicar a isso, ao ensino, me dedicar ao aprender a palavra cada vez mais para conseguir transmiti-lo ao meu filho, transmiti-lo à minha família. É uma responsabilidade que é minha, é uma responsabilidade que é de todo pai cristão. E a mãe também, por cooperação. É uma responsabilidade que ambos têm para seus filhos, ter o pleno conhecimento na palavra do Senhor. Então precisamos refletir que a responsabilidade é minha. Eu não posso tirá-la dos meus ombros e achar que a responsabilidade é de um terceiro, de um irmão mais experiente, ou de um evangelista, ou de alguma tia da salinha, das aulinhas das crianças. Não, a responsabilidade de ensinar os preceitos do Senhor é prioritariamente do pai. Ele que deve orientar. Ele tem que ser o modelo. As outras pessoas, elas contribuem nesse processo de aprendizagem, nesse processo de crescimento, de amadurecimento espiritual, mas o pai é aquele modelo de referência. E se um pai ele se exclui dessa responsabilidade, né, aquela criança ela fica à própria sorte. Aquele adulto pode ficar à própria sorte, porque não tem aquele modelo de referência. Então, as passagens que nós lemos nos fazem refletir sobre isso. E aí nós voltamos lá em Jó, no capítulo 1, versículo 5. Voltamos ao exemplo de Jó. Jó era alguém que viveu num tempo em que ainda não tinha esses preceitos, a gente não vê, mas ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Ele se preocupava. E se a gente analisa a vida de Jó, o testemunho que ele está dando aqui, ele se torna um exemplo de fé para os seus filhos. Porque ele buscava o exemplo de fé tendo a integridade da própria vida. E isso transmitia para os seus filhos. Era aquele modelo de homem a qual se espelhar. Ele confiava em Deus em toda e qualquer circunstância. Assim como nós também precisamos ser esse modelo de fé para os nossos filhos. O Jó, ele tinha o cuidado integral, né? Ele demonstrava um cuidado que além do material. Quem era Jó, né? Se a gente lê a história de Jó, ele era um homem de muitas posses. Ele tinha muitos empregados, muitos animais, muitas coisas ao que se preocupar e ao que está atarefado, né? E quando eu olho para mim mesmo, o que é que hoje me preocupa, me atarefa, ou me suga o tempo que eu não posso transmitir o meu tempo e o meu melhor para dedicar aos meus filhos, né? Jó, ele sabia cadenciar muito bem o seu tempo,
sem deixar de lado a responsabilidade maior que era a vida espiritual dos seus filhos. Cuidado com a vida espiritual dos seus filhos. E Jó, ele intercedia pelos filhos. Eu falei aqui do processo, né, de cuidado de uma criança, da adolescência, até o início da fase adulta. Nossos filhos, eles não estarão para sempre sob os nossos cuidados. Eles ganharão asas, eles farão as próprias escolhas. Nós sabemos disso. Mas até quando eles são adultos, nós podemos sim fazer diferença na vida deles. Com a nossa experiência, com a nossa maturidade, com o nosso exemplo. E ainda assim podemos interceder pelos filhos, assim como Jó fazia, né? Dedicava tempo para os seus filhos, né? Podemos interceder por nossos filhos, orar por nossos filhos, clamar pelos nossos filhos, pela salvação dos nossos filhos, para que o nosso exemplo ele seja seguido, para que venham a ser pessoas cidadãs, idôneos, com responsabilidade social no mundo lá fora, mas principalmente cristãos que pregam e testemunham o nome de Jesus para o mundo lá fora. E que também, assim como nós lemos lá em Deuteronômio, né? Os filhos, para os netos, também criam uma família cristã baseada nos princípios da palavra genuína de Deus. Então Jó, ele traz esse exemplo de pai e nos faz refletir, né? Das nossas responsabilidades, das nossas preocupações, mas de todas as formas, a preocupação maior que precisamos ter é com a vida espiritual da nossa família, dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe, nos faça refletir, principalmente os pais que têm essa responsabilidade maior, estão à frente dessa responsabilidade. Essa mensagem aqui eu gostaria de compartilhar com vocês, ela não foi montada por mim. Ela é uma mensagem do nosso irmão Luizinho, que fez lá na igreja lá de Salvador, no Dia dos Pais. Mas é uma mensagem que quando eu li, eu refleti na minha própria vida. E eu gostaria que também vocês refletissem na própria vida. Porque quantas e quantas vezes, por mais cansado que eu possa ter estado, né? Não vale a pena você deixar de lado um devocional, um simples devocional que você pode fazer com sua família, para ensinar, para refletir sobre a palavra. E muitas vezes eu faço isso, sabe, amados? Eu deixo o cansaço me abater, eu deixo as outras preocupações, depois eu faço, e o depois nossos filhos veem, sabe, o nosso exemplo. Então a gente não pode se deixar levar, sabe, pelas dificuldades da vida. Jó, ele foi uma pessoa que teve uma provação tremenda, né, na vida dele, como nós pudemos ver. Mas ele foi firme. E a gente pode até vacilar algumas vezes, mas não deixa de lado a responsabilidade que é sua. Pais, né? Eu falo para vocês, falo para mim, a responsabilidade nossa é de guiar nossa família nos caminhos do Senhor. Que possamos fazer isso com o maior zelo possível, sabendo que Deus, ele nos ajuda. Deus, ele trabalha e faz com que a gente consiga isso. E eu gostaria de convidá-los a ler uma última passagem lá em Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios 6, 4. Efésios 6, 4 diz assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Que esse possa ser nosso proceder. Lembrar, no caminhar, que seja tão natural a preocupação com a vida espiritual da nossa família, quanto acordar, quanto a necessidade de beber água, de sentir fome, de querer almoçar, né? Que seja natural para nós a necessidade e a preocupação na vida espiritual dos nossos filhos. E que não cesse, né, essa responsabilidade.
que a gente possa chegar à nossa velhice tendo o mesmo pensamento e também orientando os mais jovens, né, a terem o mesmo procedimento, para criar uma nação melhor, mas principalmente cristãos, né? Cristãos, perpetuar a família na sua igreja, perpetuar a família e os seus filhos, seus netos, nos caminhos do Senhor. Que Deus os abençoe e nos ajude. Amém.